esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceu da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nos disse o Evangelho hoje, nos lábios do Senhor, levantai-vos e não tenhais medo. Os 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos apresentam momentos nos quais o Senhor Jesus nos fala de sua entrega em Jerusalém, nos fala de sua morte. Vou pedir aqui ao Luiz e à Letícia que me acompanhem. O capítulo 16 do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Mateus, vai falar sobre a experiência da cruz e vai falar sobre as exigências no seguimento ao Senhor. Ou seja, diante da apresentação do Senhor, ficará muito pesado para os discípulos o seguimento de Jesus. E o que o evangelista faz? Nos mostra no capítulo 17 justamente o que está por vir após a experiência da cruz. Ou seja, a partir da experiência da cruz, me acompanhe de novo aqui, nós temos a experiência da ressurreição com a luz. Isso nos faz entender, queridos irmãos e irmãs, que nós não podemos dissociar, nós não podemos separar a experiência da ressurreição da experiência da cruz, e nós também não podemos dissociar, separar a experiência da cruz com a experiência da ressurreição. Isso é pedagógico. Olha como o Senhor é delicado, olha como o Senhor é atento, olha como o Senhor nos trata com atenção e carinho. Ele sabe como somos frágeis, Ele sabe como facilmente desistimos, Ele sabe que por nada nós podemos nos desviar. Então,
num capítulo apresenta a cruz, no outro ele apresenta o que nos aguarda, a ressurreição com a sua luz. Sigamos com o nosso texto e vamos, com a luz de Cristo, compreender um pouco mais esse capítulo 17 do evangelista Mateus. Primeiro, Jesus toma consigo as chamadas testemunhas da ressurreição e leva consigo Pedro, Tiago e João. Eles sobem uma montanha e lá acontece uma revelação. Essa montanha é o Tabor, é uma das montanhas no entorno de Israel, de certa forma próximos de Jerusalém. E lá sobem, e hoje tem uma grande basílica com duas igrejas menores, uma dedicada a Moisés, outra dedicada a Elias, e a maior, a basílica, dedicada a Cristo transfigurado. E nesse alto o Senhor transfigura diante deles, e o seu rosto brilha como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. E de repente aparecem ali duas importantíssimas personagens da história da salvação: Moisés e Elias. Moisés indicando a aliança, indicando a lei, a libertação, a eleição de Deus para com o seu povo. Moisés, que vai ter a intimidade, inclusive vendo a glória de Deus pela fenda da rocha. Moisés experimenta a santidade de Deus, a Kadosh, tira a sandália dos pés e pisa naquele chão sagrado quando contempla a sarça ardente que em fogo não se consumia. E Elias, como modelo do profeta, como modelo da oração, como modelo da intimidade com o Senhor, como modelo certamente do silêncio e da confiança em Deus. Essas duas personagens, elas se posicionam colocando Cristo no centro. O Senhor será a síntese de toda a lei e toda a profecia, e ao mesmo tempo será o ápice. Ou seja, tudo aquilo que na primeira aliança aguardava, agora acontece de forma definitiva. É o Messias, é o Salvador. E quando eles, vendo aquilo, Moisés e Elias dialogando com o Senhor, reverenciando o Senhor, Pedro diz: é bom ficarmos aqui. Façamos então 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, que hoje são essas 3 igrejas num grande complexo no Monte Tabor. Mal Pedro falava da sua alegria, do seu entusiasmo, vem uma nuvem luminosa os cobrindo com sua sombra. E aí acontece de sair uma voz que diz: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Isso é muito importante, porque nós temos que nos lembrar do Monte Sinai ou do Monte Horebe, no qual Moisés sobe, e lá toda aquela manifestação que os teólogos chamam, os biblistas, de teofanias, das manifestações da presença de Deus, tal qual aconteceu com Moisés lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, trovões, nuvem, raios. Acontece também com Elias, quando no Monte Carmelo experimenta trovões até chegar a brisa leve. Agora no Tabor, o Senhor também, entre nuvens e vozes, se revela como sendo o Filho de Deus. E aqui nós já estamos vendo justamente a revelação do que a igreja vai trazer consigo, de um Deus que é um, mas que se revela em 3 pessoas. A voz do Pai: este é meu Filho amado, o Filho transfigurado, e essa nuvem luminosa que os cobre com sua sombra
é a nuvem do Espírito Santo. Por isso que São Pedro, já na primeira era cristã, vai dizer: não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares de Sua Majestade. Que bonito! Pedro fala daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou, tal qual São João vai dizer na sua primeira carta depois: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, aquilo que nossas mãos apalparam, é isso que nós vos anunciamos para que vossa alegria seja completa. Nós não seguimos uma fábula, nós não seguimos uma ideologia, nós não seguimos um catálogo de regras, que é importante esse catálogo. Nós seguimos a uma pessoa, nós seguimos a um homem-Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. E é nele e com ele que devemos fazer a experiência de fé, abrirmos para que ele encontre espaço em mim, e no alto da montanha do meu coração possa ele se transfigurar e me fazer transfigurado também. Esse Messias é esse Filho do Homem, como nós ouvimos na profecia de Daniel, que é o texto apocalíptico do Antigo Testamento, que vai fazer consonância com o texto apocalíptico do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho segundo Mateus termina dizendo: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus não quer que as pessoas o sigam por interesse. Eu não posso seguir a Cristo porque Ele me dará um carro, uma casa, Ele me dará saúde, Ele me dará recursos. Não. O meu seguimento ao Senhor é porque Ele me deu a sua vida para me salvar e dar sentido à minha existência. Tudo mais será acréscimo. Eu não posso seguir o Senhor por interesses. Santo Inácio de Loyola vai dizer algo muito interessante: devemos desejar alcançar o céu como se o céu não existisse. E ele diz isso, por exemplo, quando a gente ouve no Evangelho que ao darmos a alguém um copo com água, nós não ficará sem recompensa, né? Eu não posso dar a alguém um copo com água pensando: toma aqui, Antônio José, esse copo com água, e na minha cabeça pensando: tá vendo, Deus? Olha aí, ele vai contando, ele vai somando. Ou seja, isso não é gratuidade, isso não é caridade, isso não é oferta de si, isso é interesse. Então, o que nós ofertarmos ao outro, vai dizer o próprio Senhor, que sua mão esquerda não sabe o que fez a sua direita. Queridos irmãos e irmãs, procuremos nos abrir a Cristo, experimentemos a cruz, que ela vem várias vezes na vida, mas tenhamos sempre a clareza que nós não fomos feitos para ficarmos na cruz, fomos feitos para sermos transfigurados. E por isso, independentemente da situação que você esteja vivendo, acolhamos a palavra do Senhor: levantai-vos e não tenhais medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.